Bom, pessoal, a gente vai estar dando início aqui aos nossos trabalhos, tá? O que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser acessar o nosso sistema, tá? Então, em timework.app, né, app.br, você vai estar caindo no nosso site, tá? Em Sistema Timework, vocês conseguem estar visualizando tudo que são relacionados ao Sistema Timework. Tanto a parte de acessar o site, quanto a parte da documentação referente ao site. Termos de uso, política de privacidade, né? Então eu vou estar clicando aqui em acessar Timework e eu vou estar caindo nessa tela, tá? Então nessa tela aqui eu vou estar colocando o e-mail, o dígito e a senha, tá? O que seria esse dígito? O dígito é quando a pessoa tem mais de uma conta, né? Se ela não tem uma conta, ela só coloca o dígito 1. Então, no meu caso, eu tenho duas contas, né? Então, sou eu mais o estagiário que vai trabalhar comigo, que vai estar colaborando nesse projeto. Como eu sou o gestor da conta, o meu dígito é 1. No caso dele, é o dígito 2. Então, eu vou colocar o meu e-mail, dígito 1, mais a senha. Ele vai estar colocando o meu e-mail, dígito 2. Então, é o mesmo e-mail, o que vai estar mudando é o dígito, tá bom? Pronto, pessoal. Ao fazer o login, eu vou ser direcionado para essa tela aqui, que já é a tela para criar um novo projeto, tá? Eu vou até estar tirando aqui. Pronto. Então, aqui é a tela que a gente vai estar trabalhando para criar um projeto, e aqui embaixo, no canto inferior direito, eu tenho adicionar projeto, certo? Então, é importante falar isso. Quando a gente já tem tudo configurado, a gente já tem nossos custos, a gente já tem o cliente cadastrado, a gente já tem tudo isso já feito, a gente vai simplesmente criar um novo projeto. No nosso caso, não, tá? No nosso caso, a gente vai ter que fazer tudo do zero, tá? Então, eu vou até voltar para aquele nosso fluxo para a gente não se perder a respeito disso, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho, primeira coisa, que determinar os custos do meu escritório. Depois, cadastrar o cliente para fazer o projeto. Depois, criar o projeto. Certo? A gente já inicia nessa tela criar projeto porque entende que vai chegar uma hora que você já vai ter os clientes, a maioria dos clientes cadastrados, tá? E você já vai ter os custos levantados. Então, por isso que você já cai nessa tela aqui. Mas vamos seguir a nossa proposta de fluxo de trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em histórico, na Navibar. Quando a gente cai nessa parte do histórico aqui, nós estamos caindo numa parte que nós estamos repaginando do sistema, tá? Então, essa ainda é uma página com uma roupagem antiga, tá? Mas as funcionalidades são as mesmas e funcionam, tá? Então, já deixo claro para vocês que todo o sistema está passando para vir para essa roupagem aqui, tá? Então ele vai ficar todo dessa forma. Você pode ver que é tudo mais dinâmico, tá? Mas a parte que nós vamos trabalhar é essa aqui. Então vamos lá. O que a gente vai estar fazendo, tá? Nessa parte eu tenho como trabalhar aqui uma subcategoria de estatística. O que é essa subcategoria de estatística, tá? Os índices. O que é esse índice? Esse índice é tudo aquilo que eu vou trabalhar para chegar num custo por hora. Lembra, né? A gente precisa estar quantificando, orçando, né? Tudo por hora. Então, a gente vai levantar todos os custos por hora. Então, nós vamos clicar em novo índice. Ele vai carregar aqui essa tela, tá? E o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar trabalhando com o índice. Então, a primeira coisa que eu posso estar fazendo com esse índice? Eu posso estar renomeando ele. Ele já vem com o nome padrão aqui, mas a gente pode estar renomeando ele. Então, eu vou colocar custo fixo escritório de projeto. Tudo bem? Então, toda vez que eu for chamar esse índice para o meu cálculo, eu só lembrar que tem esse custo fixo escritório de projeto. Eu posso ter, se eu tenho mais de um escritório, por exemplo, eu posso ter o escritório 1,
ou eu posso ter escritório 2, eu posso ter mais de um índice, tá? Mas vamos com calma. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, configurar o nome. Segunda coisa, horas trabalhadas por mês. Então, quantas horas o seu escritório opera? Existe um padrão de 220 horas, tá? Às vezes, seu escritório pode fugir dessa regra. Então, por isso que a gente já deixou já pré-determinado aqui, mas vocês podem estar mudando. Vamos supor que vocês trabalhem, por exemplo, 150 horas, não sei. Tá? Isso é importante para a base de cálculo. Vou deixar 220. Esse total mês está zerado. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum valor abaixo e logo ele não soma. Então, somando tudo zero, vai dar zero. Esse rateio, se eu divido o meu escritório com mais um outro profissional, ou se minha base de cálculo dos meus custos são divididos por mais de um profissional, eu posso também ratear isso, tá? Então, eu somo tudo, eu posso ratear. Às vezes a gente divide, como eu falei, tanto o escritório, quanto o custo de um estagiário, ou o custo de 2 estagiários, que seja, tá? Então, esse rateio a gente achou interessante, visto que tem algumas pessoas que dividem o escritório, tá? Coworking ou coisa do tipo. Então, a gente achou bem interessante estar colocando e o pessoal está usando bastante. E, por fim, o valor da hora, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar tudo abaixo, vai colocar aqui, vai dividir pelo valor da quantidade de horas que você tem, para dar o valor por hora. Tá? Então, a gente vai fazer isso agora passo a passo para vocês entenderem certinho o método. Chegando nessa tabela aqui, pessoal, a gente já deixou dessa forma para facilitar a vida de vocês. Então, a gente tem uma série de itens aqui, que a gente está chamando de recursos, tá? Que serve como checklist. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não gerenciaram o escritório, nunca pararam para quantificar todos esses itens. Então, a gente achou interessante estar colocando esses itens com valores zerados. Se você usa algum desses itens, você coloca o valor aqui, tá bom? Mas vamos entender o que é cada coluna dessa. Não é difícil. Primeira coisa, categoria do recurso. Então, se eu tenho recurso, eu tenho a categoria do recurso. Então, esse avariar de funcionamento, por exemplo, ele faz parte, a gente pode considerar ele fazendo parte da legislação. Por quê? Existe uma força de lei que me obriga a estar pagando esse alvará de funcionamento, tá? Então, essa categoria aqui é legislação. Quais categorias que eu tenho? Bom, eu tenho legislação, eu tenho aluguel e financiamento, que é tudo relacionado a imóvel, tá? Eu tenho serviços públicos e privados, que seria isso? Água, luz, internet, tá? Eu tenho material de escritório, o nome já é autoexplicativo, né? Salários e terceiros. Por que salários e terceiros? Você pode ter um prolabore, você pode ter um estagiário, você pode ter um terceirizado também, tá? Um contador é um terceirizado. Você tem que pagar ele ali mensalmente, tá? Mas ele é um terceirizado, ele é considerado como um salário em terceiro. Você pode ter um equipamento, certo? Esse equipamento aqui a gente está considerando equipamento de escritório. Você pode ter a parte de marketing também. Você pode ter a parte de veículo, software. Isso aqui pesa bastante nos escritórios, tá? E aí é isso. Essa parte de legislação ela está aqui porque ela está selecionada, tá? Por isso que ele acabou se repetindo. Então a gente já deixou algumas coisas pré-selecionadas para facilitar. Vocês podem estar verificando isso aqui e estar mudando conforme aquilo que vocês julguem ser necessário, tá? Dando continuidade. Eu tenho a unidade desse recurso. Então, quando que eu pago esse alvará de funcionamento? Geralmente é anual, né? Então, se é anual, você só coloca a unidade dele aqui como sendo anual. E aí você coloca o valor dele, tá? Então, você coloca o valor dele. E aí, pelo fato dele ser anual, ele vai dividir esse valor aqui para chegar no mensal, anual para mensal, vai dividir por 12. Vamos ao teste, né? Vou colocar aqui 120. Por exemplo, tá? Não quer dizer que todo o alvará de funcionamento tem esse valor, mas vamos ao exemplo, R$120, tá? Anual.
ele vai dividir isso aqui por 12. E aí vai me dar o valor mensal. Tudo bem? Pronto. Ele dividiu para mim. Quando eu cliquei fora, ele já fez para mim todo o cálculo. Tá? E o que mais ele fez? Além de fazer o cálculo aqui, ele já fez o cálculo aqui e já fez o cálculo por hora também. Então é muito rápido, né? Mesma coisa do CREA. O CREA existe uma legislação falando sobre o CREA, tá? Então, se você paga o CREA, se você tem que pagar o CREA ou o CAL ou alguma outra entidade, ele é relativo à força de lei, tá? Então, por isso que a gente coloca também legislação. E você também pode estar colocando pela forma pelo qual você está pagando. A gente está colocando aqui o valor anual, mesmo se você for parcelar ele, aí você vê o que fica mais interessante para vocês. Mas a gente está colocando aqui anual, ou vocês podem estar mudando para mensal. Então vamos ao exemplo, tá? Vamos ao exemplo claro. Então vamos colocar que você pague no CREA aqui R$550, por exemplo. Tá? Pelo fato de você ter colocado anual, ele vai pegar e vai fazer o cálculo que a gente acabou de falar. E isso aqui vai aumentando cada vez mais. Tá? Vou colocar até aqui a anuidade do CAL, só para a gente dar uma olhada aqui. Então vou colocar aqui 672, por exemplo. 672, olha que interessante. Então ele já vai colocando aqui para mim quanto que fica por mês. Então isso quer dizer que eu tenho um custo fixo até agora, só com essas 3 questões aqui, por mês, tá? De R$111,83. Então já faz para mim todo esse cálculo. E eu posso vir preenchendo toda essa planilha conforme a minha necessidade. Tudo bem? Além disso, eu posso também acrescentar um novo item. Então, eu vou colocar aqui um salário terceiro. E vou colocar aqui que eu estou vendo um analista. Fazer uma análise de dados, por exemplo. Vou colocar que essa análise de dados aqui, eu estou fazendo ela anual, cara, mensal. Mensal é melhor. Tá? E o cara está me cobrando, por exemplo, R$1.300 para fazer essa análise. Eu já coloquei aqui. E é interessante que ele, como eu disse, é importante frisar, ele já está somando aqui para mim. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Categorizando, colocando recurso, vendo valores, porque no final você vai conseguir saber o que está pesando mais no seu escritório, o que está pegando mais, você está gastando muito com software, pouco com software, muito com salário, pouco com salário, então você vai ter uma análise exatamente com todas as categorias com base nos recursos. Tá bem? Então, isso aqui é uma coisa interessante para estar sendo feita também. Outra coisa interessante, vamos supor que você tenha um equipamento, que seja uma televisão, e você tenha pago nela, por exemplo, R$4.000. Mas você não sabe o custo dela por mês, porque você precisa chegar no valor por mês. Quando você coloca essa unidade aqui, valor do equipamento, existe um cálculo por trás que é levado em consideração o tempo de vida desse equipamento, que existe uma média de 8 anos, até ele entrar em desuso, e ele pega esse valor e divide por mês. Então, quando você clicar fora, ele já faz esse cálculo para você. Tá? E sai bem próximo da realidade. Se você ficar com dúvida nesse cálculo, você mesmo pode fazer esse cálculo na mão e colocar aqui o valor mensal. Não tem problema. Vamos supor que você chega nesse cálculo e você chega nos R$150, por exemplo, você pode colocar aqui também. Tudo bem? Mas já existe esse valor do cálculo aqui, que é uma forma de automatizar ainda mais esse cálculo. Porque às vezes você tem o valor do equipamento, mas você não tem o valor dele por mês. Computadores até, né, vamos colocar assim, você consegue chegar na locação de estação de trabalho. Isso é uma coisa que você consegue estar chegando. A impressora também, você consegue estar alugando impressora, entre outros itens. Mas alguns itens não. Então, para isso que existe esse valor do equipamento. Quando você coloca o valor do equipamento, você coloca o valor dele cheio, ele calcula para você. Tá? Então, eu coloquei aqui o valor do equipamento. Então, quer dizer que por mês, se eu estiver gastando R$125, eu consigo suprir uma TV de R$4.000, por exemplo. Tá? Porque quando chegar em um certo tempo, eu vou ter que comprar outra, né? Então, essa aqui é a lógica. Tudo bem? Eu vou estar preenchendo isso aqui para não tomar muito tempo na nossa aula.
tá? E aí eu retorno para fazer um comentário com relação a isso. Bom, retomando aqui, a gente preencheu aqui algumas coisas, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o custo de estar utilizando o Revit, estar utilizando o AutoCAD, um plano de celular, um custo fictício para energia, né? Então a gente preencheu isso aqui de tal forma que a gente chegou num custo da hora, tá? E num total também. É importante frisar que existem algumas coisas aqui que estão altas, né? A gente vai ver isso quando a gente for fazer a análise, né? Que às vezes a gente não leva em consideração. Por exemplo, eu vou colocar aqui projetista, né? Esse valor aqui de 27.800. A gente pode parar e pensar assim, isso está muito fora, isso não é verdade, não é assim que funciona. Bom, realmente praticado pode ser que não esteja dentro da realidade. Porém, a pergunta que a gente tem que fazer é, esse valor está errado? Esse valor está certo? Então, vindo aqui no boletim do Sinduscom, tá? De maio e junho. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, talvez seria interessante você procurar o boletim referente à sua cidade e referente o mais atualizado possível. A gente vê aqui, por exemplo, o custo da base salarial, 9 salários mínimos, de um engenheiro civil. Esse custo está dando 27.800 e alguma coisa, tá? Aí você fala assim, nossa, tá muito alto, realmente, mas não é essa a realidade do projetista, não é assim que funciona. Será mesmo? Vamos dar uma olhada numa outra base de dados, que no caso é o Sinap, tá? A gente tem aqui o preço do arquiteto, nessa linha amarela aqui, mensal, todos os custos deles, dá 21.497. Tá? É óbvio que o valor do Sinduscom deu mais baixo, tem uma série de coisas que englobam a obra, tem a questão de seguro e outros encargos que acabam aparecendo quando a gente fala de obra. Porém, esse custo aqui não está muito diferente do que está no Sinduscom, mas provavelmente é muito diferente do que está na sua região. Né? E aí a gente tem que fazer um questionamento. Será que não seria a prática uma prática equivocada, uma prática errada? Fica aí o questionamento, tá? Então eu coloquei isso aqui para vocês verem, certo? E aí a gente chega num valor, no custo da sua hora. Onde que vai entrar esse custo da sua hora? Esse custo da sua hora, ele vai entrar quando você for fazer o seu orçamento, tá? Para você saber quanto que você vai cobrar no seu projeto, tudo bem? Então, eu vou vir aqui embaixo e vou em criar / atualizar. Eu vou até tirar aqui. Pronto. Então, vou ver aqui embaixo em criar / atualizar. Ele vai dar um aviso. Deseja confirmar as alterações? Sim. Posso voltar aqui à tela de relatório. E é interessante que agora eu já tenho um índice criado. Não necessariamente eu preciso ficar só com ele, mas eu tenho aquele índice que a gente conversou agora, que a gente acabou de criar. Inclusive, o custo dele por hora. Tudo bem? Aqui tem a data de criação, data e hora. Então, a primeira parte do nosso fluxo acabou de ser criada. Tá?